uma expectativa gigantesca sobre a publicação do relatório e já não é mais só nossa pelo jeito. Trump está aguardando a publicação do relatório. E aí ele vai lembrar de Jason Miller, seu maior aliado, amigo de todas as horas, de Trump, que foi barrado por Moraes no Brasil, Musk. Uma crítica a partir da Comissão de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil viola direitos humanos e ainda esse caso pode vir a ser julgado pela Corte. Tudo debaixo da pressão dos Estados Unidos. E quando a comissão ou a Corte considera o Brasil como violador de direitos humanos, aí pode ser um trigger, um gatilho para acionar toda a máquina americana de secretário de Estado, Tesouro americano, que podem aplicar penalidades para os ministros do STF. Então, esse relatório ele pode ter um impacto gigantesco daqui para frente no Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Relação Brasil e Estados Unidos pode se agravar com o relatório da OEA sobre Alexandre de Moraes. É isso mesmo. A possível divulgação de um relatório da Organização dos Estados Americanos sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode desencadear uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Caso o documento aponte arbitrariedades em suas decisões, o presidente norte-americano Donald Trump pode usar o relatório como justificativa para endurecer a postura contra o governo de Lula. A informação é do portal Metrópolis. Além de ampliar críticas ao judiciário brasileiro, Trump pode adotar medidas econômicas que afetem diretamente o país, como a imposição de novas tarifas comerciais, uma estratégia já adotada por ele em sua gestão anterior, quando impôs taxas sobre o aço brasileiro. A ofensiva contra Moraes e o governo Lula vem sendo impulsionada por aliados próximos de Trump, que defendem a tese de que há uma ditadura no Brasil, supostamente liderada pelo STF e pelo Palácio do Planalto, para perseguir opositores de direita como Jair Bolsonaro. Um dos principais articuladores dessa narrativa é o bilionário Elon Musk, que tem feito críticas públicas a Moraes e às decisões do STF envolvendo a regulação das redes sociais. Musk tem se aproximado de Trump e manifestado apoio à ideia de um processo de impeachment contra Lula. Outro nome envolvido na estratégia é Jason Miller, ex-assessor de Trump e peça-chave em sua campanha de reeleição. Em 2021, Miller foi detido no aeroporto de Brasília por ordem de Moraes, para prestar depoimento no inquérito sobre os atos antidemocráticos no Brasil. A canalice de parte da imprensa é tão grande que eles utilizam a palavra narrativa ao se referirem às críticas de Elon Musk sobre o STF e o governo Lula, quando nós todos sabemos que os abusos aconteceram. Mas mesmo a imprensa suja passando pano para a ditadura no Brasil, não vai evitar a devastação dos ditadores que vem por parte dos Estados Unidos. Informação importante, Pitoli, o relatório que a Organização dos Estados Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro do STF, Donald Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mãos de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos de Donald Trump sustentam haver uma ditadura no Brasil que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros é Elon Musk. O bilionário despacha com Trump na Casa Branca e agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. O outro é Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou Trump de volta ao poder. Por ordem de Moraes, Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Aliado de Bolsonaro, Donald Trump não esconde o desejo de elevar um tom contra o presidente Lula. Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate dos Países do Ocidente, daria o lastro de que o presidente dos Estados Unidos precisa para justificar o porquê das restrições ao Brasil. Essas informações são de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Quem tem medo. Quem tem medo. Pois é. Olavo,
um tiro no pé a decisão de Lula de convidar a OEA para vir ao Brasil. Teve um descompasso aí entre aquela manifestação, aquela reunião que deveria haver dos Estados Unidos, suspensa naquele momento, né, para que fossem ouvidos ali os representantes do parlamento brasileiro, jornalistas, advogados, enfim. Não vamos ouvir vocês agora, nós vamos para o Brasil. Aí Lula convida a turma e vieram na hora errada, Olavo. Isso deu errado, a gente tem que falar a real. O Lula estava contando com ovo, não era pelo jeito, deve ser de ema, só que saiu da uma galinha. Arrombou geral. Acabou, arrombou geral, né? O ovo de ema saindo da galinha já dá para ter uma ideia do tamanho do estrago. Por quê? Porque era para vir numa outra situação, provavelmente com Biden reeleito, com Biden no poder, só que não, deu tudo errado. E quando o Capelli vem e já traz um indicativo do que vem no relatório, vale lembrar que existe uma expectativa gigantesca sobre a publicação do relatório e já não é mais só nossa pelo jeito. Trump está aguardando a publicação do relatório. E aí ele vai lembrar de Jason Miller, seu maior aliado, amigo de todas as horas, de Trump, que foi barrado por Moraes no Brasil, Musk, que a gente já sabe que viveu, e Marco Rubio, que odeia a ditadura. A situação está ficando interessante, Olavo. Vai lembrar também do desejo do Lula de tirar o dólar como moeda oficial de negociação internacional. Navio do Irã aqui. Navio do Irã, acho que o Walter comentou da possibilidade do Irã aqui no Brasil. Vai ter agora a reunião dos BRICS, a turma deve vir aí. Os BRICS falando em retalhar os Estados Unidos, acreditando que a China e a Índia permaneceriam dando esse suporte. Pitório, você tem uma frase maravilhosa, né, que desceu do lado errado do muro, né? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro, apoiando a Câmara na eleição. Começa tudo errado. Agora, Lula, quando um criminoso é preso, o criminoso é preso quando ele age com excesso de confiança. Lula agiu com excesso de confiança, achou que ia encontrar aqui um clima perfeito. Só que ele mesmo destrói o clima para o resultado. E é inimaginável que o representante da ONU não... desculpe, a Organização dos Estados Americanos. É inimaginável que ele não consiga entender que há uma armação gigante de um golpe que nunca houve, de um golpe que não tinha arma, de um golpe, entre aspas, que não tinha liderança, de um golpe que não tinha nada, mas tinha o contexto para solidificar ou tentar solidificar um governo de esquerda no poder. E mais, Lula não aprende. Eu ouvi uma frase ontem maravilhosa, amigo ouvinte, vou dividir aqui. Seria melhor Lula, diante de uma ameaça de taxação em relação ao Brasil, enfrentar, se calar? Não, a melhor alternativa seria negociar. Só que Lula é incapaz de negociar. Incapaz, porque tem uma pressão de um PT... E quer jogar para a galera também, não lá? É o que tem feito, né? O discursinho da substância, né? O que tem feito uma cobrança extrema da esquerda não vai dar certo. Tiozinho lá, o canhotinha de ouro, que veste Nike, usa iPhone, aplaude Lula. A vida do cara ganha 30 pau por mês, professor da universidade não sei do que. Esses caras aplaudem e Lula vibra com o aplauso dessa turminha que o cerca, né? Naquela redomazinha, naquela bolhazinha que vive o Lula. Aí ele fica agora desafiando o Trump, é um absurdo. Mas, Walter, com relação ao relatório, a expectativa não é só mais nossa não, hein, Walter? Eu acho, Pitólio, que o relatório a gente tem uma boa expectativa com relação a ele, mas é até desimportante nesse contexto. O J.D. Vance, vice-presidente, fez um discurso histórico essa semana no Fórum de Segurança de Munique. Provocou choro e ranger de dentes no globalismo e na velha imprensa. Até o Olaf Scholz disse que ele estava se metendo na democracia. Não se meta na nossa democracia. Talvez seja o conceito de democracia da China, da Coreia do Norte. Enfim, o J.D. Vance fez um discurso histórico e que mostrou que... O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, tem o problema da Rússia e da Ucrânia, nós vamos resolver.
Talvez esse seja, no aspecto da política internacional, o objetivo dos Estados Unidos. Ele sequer referiu o problema que o Marco Rubio está lá, de Israel-Palestina ou Israel-Hamas, faixa de Gaza, porque isso eles também vão resolver. Agora, para o Ocidente, nós estamos falando, diz ele, em segurança. Segurança em relação a quê? Se o principal inimigo hoje do Ocidente está dentro dos nossos países, ele perguntou. Esse é o principal problema. Então nós vamos estar nos armando para um inimigo externo imaginário quando o problema está dentro das nossas democracias sendo corroídas, dos nossos valores sendo corroídos em cima de narrativas, em cima exatamente dessa tomada ideológica dos estados ocidentais, que foi o que aconteceu. O discurso dele é histórico e foi muito atacado. E para mim mostra o seguinte, o Brasil está na alça de mira. Isso tudo que aconteceu aqui, que vem acontecendo, e vejam só, a crítica não está restrita só ao nosso lado ou só à direita. Teve um cara muito corajoso, assim como eu elogiei o ministro da Defesa agora antes, o Múcio, por falar a verdade, que é auto-evidente, de que as pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes não eram terroristas nem golpistas, eram no máximo vândalos, induzidos inclusive em erro naquele processo todo, que tem uma série de razões. Da mesma forma, o Glenn Greenwald, que era até ontem um jornalista exemplo para a esquerda. E o Glenn Greenwald, numa das suas falas no ano passado, vamos rememorar isso, disse o seguinte, olha, eu nunca me senti com tanto medo de falar uma coisa quanto eu vou falar agora, denunciando o Alexandre de Moraes. Depois, é fato, como disse o Pitoli, cadê o 6 GB? Sumiu. Walter, Walter, então eu tenho uma informação para um parêntese aí. Foi ameaçado. Foi ameaçado e vou dizer mais. Ameaçaram os filhos do Glenn. Claro, eu tenho certeza disso. Ok, né? é fato. Mas ele denunciou, foi o cara da esquerda que denunciou. Então é o seguinte, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. O rei está nu. A partir de agora, o pássaro vem voando. O pássaro já está programado para cá. Então o relatório, e foi aquilo que eu falei, acho que na minha primeira intervenção aqui, acho que a eleição do Trump é a divina providência em relação a tudo isso que estava acontecendo. Se o Vaca tem as suas inclinações e isso tudo estava programado para ele produzir um relatório tendencioso e omisso em relação aos abusos, aos desvios, ao abuso de direito, ao abuso de poder e tudo mais, agora ele sabe que ele está sob vigilância. E como disse o Olavo, o Marco Rubio e todo mundo, então isso vai chegar aqui no Brasil. É questão de dias, porque os Estados Unidos estão resolvendo os problemas que na agenda dos Estados Unidos são prioritários. Agora o Brasil sempre foi um aliado preferencial dos Estados Unidos. Está na zona de hegemonia, de influência dos Estados Unidos. É a maior democracia, digamos assim, ainda ao sul do Equador. Então, os Estados Unidos vai se preocupar, tenham a certeza disso com o Brasil, e as coisas que já aconteceram aqui no Brasil vão ter repercussões, inclusive o confisco do Starlink e do X. Vocês não imaginem que isso vai passar batido, não. Acabou a visita do Pedro Vaca da OEA, que veio ao Brasil para investigar a censura e os abusos do Moraes. Mas, Deltão, o que acontece agora? A gente quer ação, chega de blá blá blá. Qual que é o próximo passo? O que pode acontecer? Gente, os desdobramentos dessa visita podem ter um impacto gigantesco no Brasil, inclusive com a reversão de abusos praticados por Moraes. Fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar duas coisas. A primeira é o que aconteceu na visita do Pedro Vaca, especialmente no final, na sexta-feira, mostrando exatamente com quem que ele se reuniu e o que ele ouviu de cada pessoa. E olha, eu tenho certeza de que você vai se surpreender com alguns desses nomes que eu vou mostrar para você aqui. Isso tudo, gente, vai repercutir no relatório dele. E em segundo lugar, eu vou te contar o que vai acontecer a partir de agora, que a visita dele acabou. Qual é a repercussão, qual é o desdobramento, ou seja, qual que é o próximo passo? E eu vou mostrar para você o impacto gigantesco que pode vir por aí. Será que ele pode frear os abusos de Moraes? Ficou curioso para entender tudo isso? Então já deixa aqui o seu like no vídeo para você receber mais esse tipo de conteúdo e vem aqui comigo, bora então passar o olho aqui na listinha de reuniões que ele teve aqui no Brasil, começando pelo dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro, no próprio domingo, antes mesmo de ele se reunir com o Barroso e com o Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal na segunda, o Pedro Vaca se reuniu aí com a SECOM. E agora, o que será que os integrantes do governo Lula falaram para ele? Vamos dar uma olhadinha aqui?
Vaca se reuniu então com a SECOM, Secretaria de Comunicação Social. Segundo o governo, ele foi informado a respeito da construção e da massificação de narrativas e informações falsas, de forma coordenada, que levaram aos eventos do 8 de janeiro e à premeditação do assassinato de figuras proeminentes do governo eleito e do STF. Gente, isso aqui é conversa para boi dormir, é balela. Não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação de que a culpa do 8 de janeiro ou do suposto plano para assassinar autoridades tem origem em desinformação nas redes sociais. Não tem nada que evidencie isso. Então é mentira pura, como eles estão acostumados a fazer. Isso aqui é balela. E o Vaca ele tem experiência política suficiente para entender isso. Vamos então para o próximo dia. Vamos para o dia 10, a segunda-feira. Antes da reunião que ele teve com a STF, ele encontrou a ministra aí dos Direitos Humanos de Lula, essa ministra Macaé Evaristo. Será que ela está mesmo cuidando dos direitos humanos, da liberdade de expressão? O que você acha? Vai contando aí para mim nos comentários. Ela devia, afinal de contas, cuida de direitos humanos, né? Depois ele foi então para o STF, a gente já sabe dessa história. E por fim ele foi e encontrou o Bessias, agora já no dia seguinte, na terça-feira. O Bessias, o Jorge Messias da Gil. O que será que o Bessias disse para o Pedro Vaca? Vamos ver aqui? Ele disse que a desinformação tem causado vários problemas. Falou em casos envolvendo as vacinas do Covid, as doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e o Pixgate. Gente, a gente sabe que as críticas ao governo pela má atuação nas enchentes do Rio Grande do Sul foram críticas legítimas e que o governo tentou silenciar, instaurando inquéritos abusivamente que implicaram censura. A gente sabe também que o tal do Pixgate foi uma incompetência, um mau desempenho do governo, como a gente viu naquele vídeo do Nicolas que viralizou, que eles disseram que tem desinformação, mas não tinha nada de desinformação, nada de fake news, só incomodou o governo. E a gente já sabe que esse governo com perfil censor autoritário, quando desagrada, eles querem calar a boca e fazem isso por meio da Polícia Federal. Gente, presta atenção aqui comigo. Vocês repararam numa coisa aqui? Os membros do STF, do governo Lula, eles só falaram aqui de desinformação, de fake news com o Pedro Vaca. Eles não falaram sobre liberdade de expressão. Eles só falaram sobre um conceito que sequer tem na nossa lei, que é de desinformação, enquanto o direito em si, a liberdade de expressão, passou longe. Eu espero que na hora de escrever o relatório, o Vaca perceba que o governo e o STF só falaram da liberdade de expressão por uma perspectiva de abuso de direito, fake news, desinformação e nunca da proteção desse direito e dos abusos que aconteceram contra ela como a censura. Isso é revelador. Você concorda comigo? Deixa aí seu like se você concorda e bora seguir. Vamos seguir aqui no próprio dia 11. Ele se encontrou ainda com os parlamentares da oposição que conhecem a censura de perto. A gente sabe disso. E depois falou com a Polícia Federal. Será que a Polícia Federal explicou os indiciamentos de deputados como Marcel Van Hatten por discursos que são protegidos pela imunidade parlamentar? O que você acha? Conta aí pra mim. Vamos avançar. Dia 12 de fevereiro, ele teve encontros com a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, que entregou a ele o relatório da CPMI. Depois ele teve relatório aí com a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, que apresentou a ele o nosso sistema eleitoral. Depois ele se encontrou aí com Mauro Vieira, lá no Itamaraty, chanceler brasileiro. No dia 13 de fevereiro, ele foi para o Rio de Janeiro, em que ele teve 2 encontros. Um com a ONG Minha Criança Trans. Gente, isso aí é realmente inexplicável, já que não dá para entender qual é a relação desse encontro com o tema liberdade de expressão, até porque a agenda dele foi super disputada por pessoas que foram atingidas pela censura, já que foram muitas, que não conseguiam falar com ele. E depois teve um encontro ainda com o Bolsonaro. E eu já fiz um vídeo aqui sobre esse encontro com o Bolsonaro, que eu vou deixar para vocês aqui no final da tela e na descrição. Você tem que ver esse vídeo porque é sobre as denúncias do Bolsonaro ao Pedro Vaca. Mas tem ainda um grupo muito importante aqui que não foi listado nessa reportagem, que é o dos veículos de imprensa censurados, que também se encontraram com ele aí perto do final de semana, na sexta-feira, como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, Antagonista, Cruzoé, Jovem Pan, Marco Antônio Costa, do Fio Diário. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho aqui da matéria do Oeste. Durante a reunião, os representantes dos meios de comunicação relataram episódios de censura. Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, destacou 15 meses em que o canal da revista no YouTube ficou desmonetizado sem qualquer justificativa plausível. É real, né? Use a sua criatividade, desmonetize.
O motivo alegado foi a publicação de um conteúdo nocivo, contou Branca. Mas em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo fora considerado nocivo, nem por quem. 15 meses depois, contudo, o motivo da desmonetização foi revelado por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que foi publicada aí no dia 13 de agosto de 2024. Uma decisão fora do rito processual do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que exigiu aí que os servidores, que os assessores usassem a criatividade para desmonetizar a revista OS, né? A gente sabe. Gente, ele ouviu então, Pedro Vaca, os relatos da boca de algumas das pessoas mais censuradas do país. A Oeste, ao comentar o relatório que o Pedro Vaca vai escrever, foi no alvo, no ponto, como dizem os americanos, no bull's-eye. Olha aí, ó, o que a Oeste disse. Não se sabe qual será o conteúdo desse relatório nem as suas consequências, mas, a partir de agora, a OEA não poderá dizer que não sabia o que se passava em um de seus membros. Membros aqui, um dos países que fazem parte da OEA, no caso o Brasil. O silêncio daqui em diante vai ser uma escolha e não uma desculpa. Gente, é exatamente isso. A OEA agora, ela pode desviar o olhar do Brasil, mas ela não pode mais dizer que ela não sabe o que está acontecendo aqui. Não tem como desver os abusos e as censuras com que eles tiveram contato. Certo, Deltan, mas eu estou cansado de blá blá blá. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo, e é isso que eu queria revelar para vocês, é a consolidação dos relatos e a redação desse relatório. E aqui eu quero dar alguns detalhes para vocês do que vai acontecer daqui para frente depois disso, para você ter noção do impacto gigantesco que isso pode ter aqui no Brasil. A primeira coisa que deve acontecer é a apresentação de um comunicado geral, com algumas linhas preliminares a respeito da visita, e isso deve sair dentro de um mês, antes do relatório. Esse comunicado geral ele não deve ter ainda as conclusões do Pedro Vaca, mas ele pode abordar de uma maneira geral qual foi o sentimento dele durante a visita. Ele pode dizer, por exemplo, que os relatos são muito preocupantes, o que seria bom para a direita. Ou ele pode dizer que o Brasil tem garantido a liberdade de expressão, o que seria uma mentira deslavada. Mas pelo tom desse comunicado, a gente vai poder ter uma ideia de como que vai vir o relatório. Depois disso, o relatório em si ele deve sair num período estimado aí de 5 meses. Mas beleza, Deltan, saiu o relatório e vamos dizer que ele foi o melhor possível, que ele criticou Moraes, o STF, que ele falou que tem censura e abuso no Brasil. E daí? O que acontece depois? Bom, gente, acontecem duas coisas. A primeira é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode humilhar o Brasil na comunidade internacional com um relatório identificando o Brasil como um país violador de direitos humanos e dando recomendações para o Brasil que ele precisa seguir como país, porque é signatário da Convenção Interamericana. E as recomendações serão todas para cessar as violações de direitos humanos. Restaurar as contas bloqueadas nas redes sociais, derrubar a censura, devolver os passaportes, retirar as cautelares que impedem as pessoas de dar entrevistas, como Felipe Martins, soltar os presos políticos e por aí vai. E se o Brasil não cumprir as recomendações, além de ele ficar marcado internacionalmente como um país violador de direitos humanos? Ele ainda vai poder ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem o poder de dar decisões vinculantes ao Brasil que obriguem o fim das violações e também a indenização para as vítimas, gente. E lembre, tudo debaixo da pressão do Trump, que como eu já falei para vocês em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no final da tela e também na descrição, o Trump foi para cima da OEA pedindo uma providência em relação à censura. Então entendam, olha, primeiro, vai sair aquele comunicado, em seguida sai o relatório. Aí, a partir daí, tem duas providências que podem sair. Uma crítica a partir da Comissão de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil viola direitos humanos, e ainda esse caso pode vir a ser julgado pela Corte. Tudo debaixo da pressão dos Estados Unidos. E quando a Comissão ou a Corte considera o Brasil como violador de direitos humanos, aí pode ser um trigger, um gatilho, para acionar toda a máquina americana, de secretário de Estado, Tesouro americano, que podem aplicar penalidades para os ministros do STF. Então, esse relatório ele pode ter um impacto gigantesco daqui para frente no Brasil. E aí, agora, como que você sabe como é que a visita aí do Pedro Vaca terminou? Qual que você acha que vai ser o teor do relatório? Eu quero ouvir a tua opinião, conta aqui para mim. Agora, independentemente de qual seja aqui o teor do relatório, a gente não pode ficar parado, gente, porque a luta contra os abusos e pelas nossas liberdades depende apenas de nós. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.